Olha, existe um segredo para estudar de um jeito muito mais eficiente. E já adianto, não é passar mais horas na frente dos livros. Nesta análise, a gente vai desvendar uma abordagem que pode mudar completamente a forma de aprender. Vamos começar com uma ideia que meio que vira de cabeça para baixo o que muita gente acredita. Alunos inteligentes não estudam mais, eles estudam diferente. É isso mesmo. Aquela imagem de passar noites em claro debruçado sobre os livros, talvez esse não seja o melhor caminho. Tá, mas qual é esse segredo então? Se não é sobre a quantidade de tempo, o que realmente faz a diferença? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para começar, vamos falar sobre um obstáculo muito comum, uma verdadeira armadilha mental, a chamada ilusão de competência. Isso aqui, com certeza, soa familiar para muita gente. Passar horas relendo a matéria, deixando as páginas todas coloridas com marca-texto. A gente sente que está sendo produtivo, né? Só que a realidade é outra. A releitura passiva não ajuda a guardar a informação. Os grifos criam uma falsa sensação de confiança, e aquelas maratonas de estudo geralmente só levam à sobrecarga mental. E é exatamente aí que mora a ilusão de competência. É aquela sensação de saber um assunto só porque ele parece familiar, sabe? A gente vê aquilo tantas vezes que acaba confundindo familiaridade com conhecimento de verdade. Mas a informação, de fato, não está guardada na memória. E isso não é só achismo, não. Pesquisas científicas, como uma publicada pela Associação de Ciência Psicológica dos Estados Unidos, confirmam. Métodos super populares, como grifar, reler e até resumir de forma passiva, têm baixa utilidade. Eles simplesmente não funcionam bem para retenção a longo prazo. Certo, então se essas técnicas não são as melhores, qual é o caminho? Agora a gente vai entrar na ciência por trás do aprendizado eficaz. Vamos botar o cérebro para trabalhar de verdade. O ponto-chave é este. A alta performance não tem a ver com o volume de horas, mas sim com a eficiência cognitiva. É sobre fazer o cérebro trabalhar de um jeito mais inteligente, não necessariamente por mais tempo. E a principal ferramenta para isso tem nome: recordação ativa, ou Active Recall. É uma técnica de estudo baseada em recuperar ativamente a informação da memória, em vez de só revisar passivamente. É basicamente se testar o tempo todo. E por que isso é tão poderoso? Pensa assim, ao forçar o cérebro a trabalhar para se lembrar de algo, as conexões neurais daquela informação ficam mais fortes. É como exercitar um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. O objetivo final é justamente este: tirar o conhecimento da memória de curto prazo, que é temporária, e levar para a memória de longo prazo. É lá que a informação se consolida e fica disponível para quando se mais precisa dela. Isso nos leva a uma distinção que é fundamental na hora de estudar: a grande diferença entre ler e recuperar. E aqui está o pulo do gato. Enquanto o estudante comum lê, esperando que a informação entre na cabeça por osmose, sabe? O estudante eficiente recupera. Ele ativamente puxa a informação de dentro do próprio cérebro. E essa afirmação tem muita base científica. Um estudo clássico de Rodegir e Karpik, lá de 2006, mostrou que a prática de recuperação, ou seja, se testar, fortalece muito mais a memória de longo prazo do que a simples releitura. É o que os psicólogos chamam de efeito de teste. Ok, a teoria faz todo sentido, mas como a gente coloca isso em prática? Vamos ver agora alguns métodos para realmente ativar a memória. Existem várias maneiras, mas vamos focar em 4 técnicas super práticas e eficazes para aplicar a recordação ativa: usar flashcards, transformar as anotações em perguntas, resumir de memória e resolver questões práticas. Primeiro, os flashcards, uma ferramenta clássica, mas genial. Eles desafiam o cérebro a buscar uma resposta sem nenhuma pista. E o mais legal é que hoje tem ferramentas digitais, como o Anki ou o Quizlet, que usam a repetição espaçada para otimizar isso, mostrando os cartões mais difíceis com mais frequência. A segunda técnica é brilhante pela simplicidade. Em vez de anotar uma afirmação do tipo fotossíntese é, a ideia é transformar em uma pergunta: como as plantas produzem energia? Essa pequena mudança já transforma um ato passivo de anotar em um processo de aprendizado ativo. Terceiro, resumir de memória. Depois de estudar um tópico, feche o livro, feche o computador e tente resumir o que acabou de aprender com as suas próprias palavras. Essa prática funciona como um diagnóstico instantâneo, porque revela na hora onde estão as lacunas no conhecimento. E por último, resolver questões e provas antigas. Essa talvez seja a forma mais poderosa de recordação ativa, porque além de testar o conhecimento no formato realista, também ajuda a se familiarizar com o estilo da prova, o que diminui a ansiedade no grande dia.
Então a ideia é integrar tudo isso em um ciclo. Primeiro, se entende a teoria. Segundo, se aplica imediatamente com questões. Terceiro, conhecimento é fixado com as técnicas de recordação ativa que a gente viu. E quarto, revisões periódicas para combater a curva do esquecimento. Esse é o ciclo da aprendizagem de alta performance. Portanto, a grande mensagem é esta. Não se trata de estudar mais, mas de estudar com método. Ao trocar a releitura passiva pela recuperação ativa, o jogo vira. Não se está apenas estudando de forma mais inteligente, está se treinando o cérebro para aprender e reter informações de um jeito que realmente dura.